Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Maria Sueli Soares Filipe. Vamos revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma professora e pesquisadora na área da biologia. A nossa convidada é graduada em Química e mestre em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília. É doutora em Bioquímica da Universidade de São Paulo, quando também trabalhou na University of Manchester, na Inglaterra. Tem extensa pesquisas em expressão diferencial de genes do dimorfismo de fungos, tendo coordenado a rede Genoma do Centro-Oeste, e foi integrante da Rede Nacional do Genoma Brasileiro. Foi coordenadora de inovação da Agência Brasileira do Desenvolvimento Industrial, a ABDI, e professora da Universidade Católica de Brasília após a sua aposentadoria como professora titular da UNB. Publicou 186 trabalhos e revistas científicas, publicou 13 capítulos de livros e orientou 40 teses de mestrado e supervisionou 25 pós-doutorados. Recebeu prêmios e homenagens, das quais destaco honra ao mérito do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, mérito científico do Encontro Internacional sobre Paracoccidiose Micoses e professora emérita da Universidade de Brasília. Atualmente é professora pesquisadora sênior da Universidade de Brasília. Muito obrigado, professora Maria Sueli Soares Filipe, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma professora e pesquisadora importante na área de biologia. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Eu sei que já tem mais de 200, né, ou mais até, entrevistas feitas. Para mim é uma honra, tá? Bom, eu nasci numa cidade pequena, no interior de São Paulo. Meus pais deviam ter, quer dizer, tem o primário, né? E naquela época nós estudávamos na escola pública, só que eu tive muita sorte, porque lá nós tínhamos os institutos de educação no interior de São Paulo, que eram colégios assim absolutamente excelentes. Meus professores de física, química, matemática, biologia eram todos formados na USP e que foram para o interior trabalhar. Então, eu fiz lá o primário, secundário, depois o científico antigo, e eu sempre fui muito irrequieta, né? Sempre fui muito curiosa, sempre quis aprender, sempre gostei de estudar. Talvez esse seja uma coisa importante para os jovens de hoje. Não existe coisa melhor, eu faria tudo de novo igual. Bem, aí eu formei no científico, e naquela época eu era a filha mais velha, como é que sairia do interior
para uma cidade grande para poder continuar. A chance que eu tive foi vir para Brasília, porque eu tinha já um irmão que fazia geologia aqui na UNB. E eu sempre gostei muito de química. Nós tínhamos um professor brilhante na área de química. E ele era muito indagador e provocativo. Ele chegava na sala de aula com um livro embaixo do braço e perguntava assim: hoje não vai ter aula. Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que que os tanques de gasolina na Segunda Guerra Mundial não congelavam? Então a gente tinha que saber, entender o que que era ponto de fusão, né? Temperaturas e etc, etc. Eram questionamentos feitos. E aquilo me estimulava muito. Engraçado que eu não gostava de biologia, porque naquela época, 1960, comecinho de 70, ela era ainda muito descritiva. E eu não conseguia gostar daquilo, sabe? Das nervuras, das folhas. Achava bonito e tal, mas não era o que me intrigava. Gostava muito da química. E vim fazer química na UNB, né? Só que não era química também que eu queria. Eu gostava da química, mas só que um dia eu fui fazer a disciplina de bioquímica para formar na química. Aí eu me encontrei. Realmente eu entendi que eu queria trabalhar na química da vida, né? Que é isso que é a bioquímica. E aquilo me prendeu profundamente. Eu fui em nível molecular, então, trabalhando na área da biofísica, bioquímica, biologia molecular. E hoje eu entendo a vida como algo em nível molecular. Sempre eu penso em nível molecular. E nessa época eu encontrei lá, na fase da universidade, né, grandes professores, né, grandes, grandes pensadores na Universidade de Brasília. O professor Isaac foi um deles, né, professor Isaac? Estava lá sempre presente. Professor Valdenor, professor Morel, Eugênio Gander, professor Ventura, professora Kumiko, todos lá trabalhando, professor Kitajima. Então a gente passava por aquele minhocão ali embaixo, naquele escuro, nos laboratórios, trabalhando sempre. E eu comecei a trabalhar com o professor Valdenor, porque, na verdade, não foi ele meu professor de bioquímica, não, foi o professor Humberto Jorge de Paula, que faleceu recentemente, né? Mas ele também era muito intrigador, uma pessoa que perguntava muito. Mas quando eu fui para o laboratório da bioquímica, eu conheci o professor Valdenor. E lá eu comecei a trabalhar. Ele era médico, né, com um projeto do hormônio de crescimento humano, inclusive para produzir o hormônio. E eu olhava aqueles projetos de produção do hormônio, participei daquilo tudo. Nós embalávamos o hormônio, ele distribuía através da antiga central de medicamentos, via Nampes, o hormônio de crescimento puro no vaio, né, num frasquinho daqueles de penicilina. E eu fazia aquilo tudo dentro da câmara fria, extraía de hipófises de cadáveres humanos, e ao mesmo tempo fazia o meu mestrado já em biologia molecular, trabalhando nas espécies moleculares do hormônio de crescimento humano. Aquilo para mim era tudo muito perto, tanto a parte aplicada quanto a parte científica do caminho. Então, eu hoje não tenho uma visão de dicotomia entre essas duas coisas. Elas, para mim, acontecem em paralelo. O conhecimento gera tecnologia, que gera inovação. Isso, para mim, ficou claro desde a década de 70, na minha cabeça. Foi muito importante para o meu amadurecimento. E de lá eu parti, então, para trabalhar no nível do doutorado, na minha formação, ainda que nós mudamos, na época eu mudei do laboratório de bioquímica para o laboratório de biologia molecular, e nós tínhamos um foco maior em micro-organismos, né? E eu achei que fungos sempre me intrigou, e eu comecei a trabalhar com eles, na verdade, por uma coisa até, assim, inusitada. Eu tinha uma pessoa de São Paulo, a Maria Luísa Cano, que veio na Universidade de Brasília fazer um trabalho conosco.
E nessa época, já era década de 80, nós já tínhamos avançado no conhecimento de trabalhar em nível molecular com moléculas de DNA, RNA, banco genômico, banco de cDNA e assim por diante. Não era a época dos genomas ainda, mas nós já tínhamos essa experiência, fruto de toda a nossa formação de bioquímica, biologia molecular, e assim por diante, microbiologia. Enfim, nessa época eu comecei a trabalhar com fungos, fiz o meu doutorado em fungos, ainda lignocelulolíticos, que degradam celulose e lignocelulose. Aliás, hoje nós temos no Brasil já plantas produzindo etanol de celulose com micro-organismos geneticamente modificados, né? Tudo passou muito rápido. Eu sempre falo que eu gostaria de viver 300 anos, porque o tanto que eu vivi ainda não deu para ver e para fazer tudo que eu gostaria. Mas eu fui fazer meu doutorado na Inglaterra, a gente olha para o Brasil numa outra perspectiva, parece até um cone, assim, né? E você chega de volta, eu até vi de voltas, apesar de ter sido convidada para ficar lá. Mas eu falei, não, eu quero voltar para o Brasil, porque eu acho que lá eu ainda posso contribuir. Cheguei aqui e comecei a trabalhar com fungos patogênicos humanos, né? E talvez aí, professor Isaac, eu vou encaixando a segunda pergunta, né, que o senhor estava me fazendo, é o que foi que nós contribuímos no estudo, né, de fungos, principalmente os fungos patogênicos humanos, né? Bom, na década de final de 80, começo de 90, 95 por aí, nós estávamos trabalhando com o Paracoccidioides brasiliensis, em função muito dessa pessoa que veio para Brasília, porque ela queria extrair RNA de um fungo que eu nunca tinha ouvido falar o nome dele, que era o Paracoccidioides brasiliensis. Não sabia nem que ele era patogênico aos humanos, nada disso. E nós fizemos com ela, ela era de São Paulo, lá da Unifesp, trabalhava com o Franco Silveira e com o professor Travassos, e veio querendo extrair RNA do fungo. Nós tínhamos experiência em extrair RNA, DNA de fungos filamentosos, fungos dimórficos, assim por diante. Fizemos a extração e levamos até um susto depois, porque depois que nós extraímos o RNA de fungo na bancada, sem nenhuma proteção de cabine, nada disso, de fluxo laminar, nós vimos que ele era patogênico. Aí falei, mas não vai ter problema, porque nós estamos aqui com nitrogênio líquido, ninguém sobrevive nessa temperatura tão facilmente. Fizemos, e aí eu comecei a me interessar por ele, porque, além dessa pessoa ter vindo, eu tinha uma colaboração com a UFG de Goiânia, né, de Goiás, Universidade Federal de Goiás, e nós tínhamos uma pessoa que tinha tido a paracoccidioidomicose, isolamos, fizemos um isolado desse patógeno, e nós começamos a trabalhar com ele. E nós chamamos lá no início de PB, Paracoccidioides brasiliensis 01. Era o nosso nome. E é um fungo dimórfico, e isso me intrigou muito, porque eu queria entender qual era a expressão diferencial de genes entre a forma de micélio para a levedura dele. E fomos fazer bancos de cDNA de micélio e levedura, avançamos muito no conhecimento desse patógeno, a ponto de colocar o Paracoccidioides no mapa mundi mesmo, junto com, claro, com outros grupos do Brasil, principalmente grupos de São Paulo, da Unifesp, grupos da Colômbia, da Venezuela, da Argentina, porque esse fungo ele é específico aqui do México até na Argentina. Nós não tínhamos grupo trabalhando com ele no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Ásia, ninguém, né? E como a gente avançou muito no conhecimento dele, ele foi muito importante para dar muita informação a respeito dos fungos dimórficos. E aí veio a era dos genomas, que também eu já estava trabalhando muito com isso, e a contribuição foi muito grande, não só no genoma do Paracoccidioides, mas também por causa dos genomas e dos transcriptomas, nós descrevemos uma nova espécie do Paracoccidioides, que nós denominamos de Paracoccidioides lutzi, em homenagem ao Adolfo Lutz,
que foi quem descreveu o Paracoccidioides brasiliensis em 1908. E, coincidentemente, nós escrevemos o Paracoccidioides lutzi em 2008. E qual a consequência, a grande consequência disso? Eu tenho muito orgulho dessa etapa, porque esse PB01 que a gente trabalhava, que era aqui da região centro-oeste, foi feito ao mesmo tempo um transcriptoma também do PB01, que era o Brasiliensis formal, descrito por Adolfo Lutz, por um grupo de Ribeirão Preto, coordenado pelo Gustavo Goldman na época. E a gente comparava os dois transcriptomas desses dois isolados e não batia. E eu ficava assim, intrigada e desesperada com aquilo. Eu falava, gente, será que nós não estamos trabalhando com paracoccidioides? Voltava tudo de novo, ia para a parte microbiológica, era ele. Para a parte do doente, era ele. Para a parte dos modelos experimentais, era paracoccidioides. E aí nós vimos que realmente ele era uma espécie diferente por várias questões, não só morfológicas, mas moleculares também. E nós denominamos então de Paracoccidioides lutzi, junto com o grupo da Venezuela e alguns outros grupos aqui do Brasil mesmo. E qual foi a grande importância disso? O exontígeno utilizado para o Paracoccidioides brasiliensis, que era produzido até então, ele não pegava o lutzi, porque o exoantígeno, ou seja, os antígenos secretados por essa nova espécie, eram diferentes. Então, na região centro-oeste, havia uma confusão muito grande no diagnóstico do paracoccidioidomicose, porque se confundia com a tuberculose, porque usava o exoantígeno do brasiliensis e não pegava o lutzi. Agora nós temos o exoantígeno do lutzi, que define de fato que é uma paracoccidioidomicose e não uma tuberculose. Morreram muitas pessoas por causa disso, que o tratamento é completamente diferente, né? Do Mycobacterium tuberculosis para o paracoccidioides. Enfim, eu acho, na minha opinião, que essa foi uma das grandes contribuições e foram dados que gerados a partir dos genomas desses patógenos que permitiu essa descrição nova dessa nova espécie do paracoccidioides. Então, eu tenho muito orgulho disso, e hoje nós estamos aí fazendo um diagnóstico preciso da paracoccidioidomicose em várias regiões do país e da América Latina, em função da descrição dessa nova espécie do patógeno. Para mim, foi a grande contribuição, professor Isaac, além do conhecimento científico, é claro, que está aí tudo publicado nos artigos, no mundo e assim por diante, mas o orgulho é muito grande disso. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Formidável, professora Maria Sueli, né? Do laboratório, a gente traz contribuições importantes para a sociedade, como foi descrito aí no caso da paracoccidiose micose. Professora Maria Sueli, tem uma experiência muito importante, né, na ponte entre a academia e o setor produtivo, né? Poderia destacar essas suas ações, né, e as propostas e ações relacionadas à política de desenvolvimento produtivo e na transferência de intercambiabilidade de biomedicamentos? Perfeitamente, professor Isaac. Olha, hoje eu digo que eu passei pela academia, ainda estou na academia, né? Mas eu estou hoje com acho que uns 6 a 8 projetos, coordenando projetos aí para tudo quanto é lado. Eu passei pelo governo, porque eu fui também diretora do MCTI, passei pelo ICGB, International Center for Genetic Engineering and Biotechnology, passei pela CTN Bio como membro, depois como presidente da CTN Bio,
Voltei para a CTNBio, estou lá ainda de novo agora. Eu tenho muita honra também de trabalhar com a CTNBio. A CTNBio foi uma grande escola para mim, porque lá a gente vê o produto chegando no mercado. E você volta para trás para ver qual foi o conhecimento que gerou aquele produto tecnológico, né? E eu gosto muito disso. Mas eu trabalhei também na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, fui coordenadora de inovação lá, e nessa época eu participei muito de trabalhos na área de saúde, principalmente em biofármacos e nanotecnologia. Então eu trabalhava muito com as indústrias farmacêuticas e também com as empresas que estavam começando a trabalhar na área de nanotecnologia no país. Conheci muitos deles, né, e comecei a me envolver também com essa transferência da tecnologia, lá do conhecimento científico para o mercado. Bom, as PDPs, que são as parcerias para o desenvolvimento produtivo, é um programa absolutamente fantástico do Ministério da Saúde. Eu considero um dos grandes momentos que o país viveu, isso no finalzinho da década de 2000, acho que por volta de 2008, 2009, que ele começou, né? Nós estamos com isso agora em torno de 12 a 15 anos no máximo. E ele é um programa que junta e faz uma transferência de tecnologia para o Brasil. Por que que eu achei isso extremamente importante naquele momento? Nós não tínhamos a rota biotecnológica estabelecida no país em nível industrial ainda. Isso faz muito pouco tempo. É uma década para cá. E não é fácil você implantar em um país uma rota biotecnológica. A rota química a gente tem, embora a gente hoje importe aí praticamente todos os IFAs de small molecules, né, de pequenas moléculas ainda, a indústria química brasileira não avançou como a gente gostaria, mas tudo bem, eu acho que é uma questão de competitividade, porque tem a questão de preço e assim por diante. Mas a rota biotecnológica é algo mais complexo, porque são biológicos, são medicamentos biológicos. E eles precisam de ter qualidade e suporte totalmente diferente da rota química, né? E eu já sabia disso desde quando eu produzia o hormônio de crescimento lá na década de 70, até a questão da estabilidade, e assim por diante. E a questão das PDPs, ela veio para poder ajudar a fazer essa transferência de tecnologia e, ao mesmo tempo, implantar essa rota nos laboratórios públicos e privados. O que eu acho também fantástico, porque os dois estão funcionando bem. E muitos dos dois vão ser aqueles que vão se despontar e vão ser, vamos dizer assim, a ponta da lança para poder tocar isso no Brasil. E nós temos hoje, nós temos uma Fiocruz fazendo isso, nós temos o Butantan fazendo isso, nós temos uma Libes, nós temos, que é um laboratório privado, né, farmacêutico, e nós temos uma Eurofarma, temos a Bioinoves, que são empresas da Farma Brasil que estão despontando para isso, ou seja, é fantástico, tá? Bom, o que aconteceu com as PDPs, em termos de funcionamento delas? Além disso, na área acadêmica, eu fui também orientar alunos na área de saúde coletiva dentro da UNB, porque nós criamos lá uma linha de pesquisa translacional. E pesquisa translacional para nós é da bancada até o mercado, público ou privado. No Brasil, nós temos o mercado público pujante, que é o próprio SUS. Como chegar até o SUS? Né? Quais são as dificuldades para isso, assim por diante? Então, eu tenho trabalhado muito com algumas pessoas, inclusive do próprio Ministério da Saúde, orientando e tal, e vendo esses desafios todos para chegar até lá. Hoje, por exemplo, o desafio da terapia gênica é enorme por causa do preço. Uma dose de um medicamento para terapia gênica custa em torno de 12 milhões de reais. Então, as PDPs é isso. Com relação aos biofármacos, a questão da imunogenicidade é algo extremamente importante, porque o biosimilar não necessariamente é igual ao medicamento de origem
porque em geral são glicoproteínas, que é o caso dos anticorpos monoclonais. E que um processo produtivo pode alterar isso e provocar uma imunogenicidade diferente. Então, a questão da intercambiabilidade nos medicamentos biológicos é algo extremamente importante. E isso vai de encontro com as PDPs, porque para produzir os biológicos aqui no Brasil, nós vamos passar pela intercambiabilidade. E também trabalhei muito com isso como aluna de doutorado, monitorando os desafios no Brasil e no mundo para essa questão da intercambiabilidade. Tem tese de doutorado que já detectou tudo isso, e nós estamos trabalhando para ver o que a gente pode resolver para que tudo isso chegue até o mercado de uma forma, vamos dizer assim, certificada e qualificada como um bom medicamento. Tá certo, Professor professor? Maria Sueli, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas pediria que enviassem uma mensagem nesse último minuto do programa, uma mensagem aos jovens que nos assistem. Professor Isaac, eu gostaria de deixar uma mensagem simples. Se dedicar à ciência e tecnologia. Claro que as artes são extremamente importantes, não tenho dúvida disso, mas, aliás, tudo é importante, mas a ciência, para mim, ela me traz uma questão que eu tenho pensado muito a respeito disso recentemente. Ela gera um raciocínio que você pode diminuir mais a desigualdade que nós temos hoje no mundo. Isso me deixa muito preocupada, porque nós não vamos ter paz nesse planeta Terra sem a igualdade, sem diminuir a nossa desigualdade humana. Isso me preocupa muito, tá? E eu acho que o racional, ele impõe a educação como base, é claro, porque sem ela nada acontece para frente, mas o racional, ele impõe um pensamento que pode diminuir muito. Eu acredito muito nesse caminho. Para mim, ele é o caminho mais curto de nós chegarmos a um processo de maior igualdade e maior paz no mundo, porque não vai existir paz sem a gente ter uma diminuição grande da nossa desigualdade humana. Isso vale para o Brasil e para o mundo inteiro, porque nós estamos assim hoje no país e no mundo, né? Então, eu gostaria muito de dizer aos jovens: não desistam desse caminho, porque esse é um caminho extremamente importante para gerar a educação, a ciência, gerar a tecnologia. Nós sabemos que uma mudança grande numa sociedade, ela só acontece mesmo quando você tem uma mudança tecnológica muito grande. Isso aconteceu com o Japão, Coreia do Sul, com a China e assim por diante. Então, eu acho que é um caminho que nós temos que perseguir. E isso envolve o quê? Excelente educação, que foi o que eu tive. Eu tive a sorte de ter nascido na década de 50 e estar lá na década de 60 sendo educada, né? É a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação para a gente poder, então, ter mais recursos no mundo, ter mais igualdade e, finalmente, mais paz. Era isso, tá, que eu queria deixar. Não desistam desse caminho. E é claro que a artes me traz também, é o contraponto disso, vamos dizer assim, mas é tão importante quanto a música, os livros e assim por diante. Muito boa mensagem, né? Com fundo humanista, é muito importante. É, Eu queria lhe agradecer, Maria Sueli, por essa excelente conversa. Rememorou vários colegas, alguns que ainda vivem e outros que nos deixaram no verdade. Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília. Eu vejo o cenário que colocou aí atrás, que lembra os nós que ocorrem constantemente na vida, e a nossa missão, né,
da academia ou fora da academia, desatar os Exatamente. nós, né? É. À medida que eles vão desaparecendo, e creio que, professora Maria Sueli, você tem ainda muitos nós a desatar. Então, eu gostaria novamente de lhe agradecer, dizer que nossos programas eles podem ser acessados no canal YouTube, no canal Suprem, e gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!